Mãe, chega desse drama. Você não tem lugar aqui. Essa é a minha família agora. A voz da minha filha, Sofia, foi um sopro gelado, tão frio quanto o ar que saiu de seus lábios para apagar a pequena chama da minha vela. A fumaça subiu em um fio cinza, levando com ela o último pingo de calor que eu sentia naquela sala de jantar, luxuosa e vazia de alma. O pavio, ainda quente, era a única testemunha do meu coração se partindo em silêncio. Meu nome é Lourdes, e naquela noite de Natal, a única filha para quem dediquei minha vida inteira me mostrou que eu não passava de uma peça fora do lugar em seu mundo perfeito, uma velharia a ser descartada. O que você faria no meu lugar? Ouça minha história até o fim e me diga o que você teria feito. E, por favor, me diga de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Meu genro, Ricardo, continuou cortando seu peru como se nada tivesse acontecido, com um sorrisinho de canto de boca que ele nem se deu ao trabalho de esconder. Meus netos, adolescentes que mal conheço, não levantaram os olhos de seus celulares, imersos em um mundo onde a avó humilhada na sua frente era menos interessante que um vídeo qualquer. Ninguém disse uma palavra. Ninguém me defendeu. Eu era um fantasma na cabeceira da mesa, uma presença incômoda que todos torciam para desaparecer logo. Senti o sangue fugir do meu rosto. As minhas mãos, já enrugadas pelo tempo e pelo trabalho, tremeram sobre o colo. Era a confirmação final. Eu não pertencia mais àquele lugar. Aquela família que eu mesma construí com meu suor e minhas lágrimas. Aquela vela não era só uma vela, entende? Era uma tradição que eu comecei quando Sofia era pequena. Todo Natal, a gente acendia uma velinha, cada um a sua, e fazia um pedido silencioso. Era o nosso momento. O dela, o meu e o do pai dela, Antônio, enquanto ele ainda era vivo. A vela que ela apagou era a mesma que eu guardava há anos. A vela que representava a presença dele, a nossa união, a nossa história. Apagar aquela chama não foi só um gesto de impaciência. Foi como cuspir no túmulo do pai dela. Foi apagar a memória de tudo que fomos, de todo o sacrifício que fizemos para que ela estivesse sentada naquela cadeira de rainha, em sua casa de revista, olhando para a mãe com desprezo. Onde foi que tudo mudou de forma tão cruel? De repente, o som da campainha rasgou o silêncio mortal da sala. Um som agudo, insistente, que fez todos se sobressaltarem, menos eu. Eu continuei parada, olhando para o pavio apagado. Sofia bufou, irritada com a interrupção em seu teatro de família perfeita. Quem pode ser a uma hora dessas? Ela resmungou, lançando um olhar furioso para o marido, como se ele fosse o culpado. Ricardo deu de ombros, a boca cheia de comida. A campainha tocou de novo, mais longa dessa vez, como se a pessoa lá fora soubesse que precisava quebrar o feitiço de gelo que dominava aquela casa. Por um instante, naquela sala fria, o som pareceu uma promessa, um aviso de que a noite ainda não tinha acabado. Olhei para as mãos de Sofia, com suas unhas perfeitamente pintadas de vermelho, e me lembrei das minhas. Lembrei das noites em que eu chegava da fábrica de tecidos com os dedos doendo de tanto costurar, e ainda virava a madrugada fazendo faxina para pagar a faculdade de arquitetura dela. Lembrei do cheiro de graxa nas minhas roupas, do calo que nunca saiu do meu dedo indicador. Vendi um pequeno lote de terra que herdei dos meus pais, a única coisa de valor que eu tinha, para ajudar a pagar a festa de casamento luxuosa que ela exigiu, porque casar com Ricardo exigia uma imagem. E agora, aquelas mãos que nunca tocaram em água sanitária ou seguraram uma agulha por necessidade, eram as mesmas que me empurravam para fora de sua vida. Meu Antônio, que Deus o tenha, sempre teve um pé atrás com a ambição desmedida de Sofia. Ele dizia, com aquele jeito simples dele: Lourdes, nossa menina tem o coração bom, mas ele está sendo soterrado por um monte de luxo que não é nosso. Ele me fez prometer, no seu leito de morte, que eu jamais venderia o nosso terreninho, aquele que compramos com as economias de uma vida inteira de trabalho duro. Guarde esta terra, meu bem. É o nosso suor. Entregue a Sofia apenas quando o coração dela for tão grande quanto o nosso sonho, ele me disse, com a voz já fraca, e eu guardei.
Guardei a terra e a esperança de que um dia o coração da minha filha voltaria a ser o jardim que ele conheceu. Mas o jardim secou. Depois que se casou, Sofia começou a se afastar. As visitas se tornaram raras, os telefonemas, curtos e apressados. Ela sentia vergonha de mim, da minha casa simples, das minhas roupas compradas em liquidação. Eu ouvia sem querer suas conversas com as amigas, onde ela me descrevia como uma coitada, uma figura folclórica de um passado que ela queria esquecer. Comecei a ser excluída dos aniversários dos netos, das viagens de férias. Eu me tornei um segredo vergonhoso. Quantas vezes eu liguei e ela disse que estava ocupada, para depois eu ver nas redes sociais as fotos de jantares e passeios dos quais eu nunca poderia fazer parte? A solidão começou a me visitar todos os dias. Ricardo, meu genro, era o jardineiro que jogava veneno na terra. Ele fazia piadas sobre meu sotaque do interior, sobre a minha dificuldade com a tecnologia. Ele me chamava de Jurássica, na frente dos outros, sempre com um sorriso que dizia que era só uma brincadeira. Mas não era. Era um trabalho lento e constante de desmoralização. Ele convenceu Sofia de que minha presença manchava a imagem de sucesso que eles queriam projetar. Ele a manipulava, dizendo que eu era um fardo, uma responsabilidade que os impedia de voar mais alto. E minha filha, cega pela ganância e pelo desejo de pertencer àquele mundo, acreditou em cada palavra. Aquela casa, para mim, era uma prisão de silêncio. Era enorme, cheia de objetos caros e vazia de afeto. Os empregados me olhavam com pena, o que era ainda pior. Eu me sentava no sofá da sala, um sofá que custava mais do que eu ganhei em 1 ano de trabalho, e me sentia invisível. O som dos meus próprios passos ecoava nos corredores. Eu ouvia as risadas deles vindo do andar de cima e me perguntava do que riam, que piadas contavam, que segredos compartilhavam. Eu estava ali, fisicamente presente, mas minha alma já tinha sido expulsa há muito tempo. Era uma tortura psicológica lenta, a sensação de ser uma estranha entre os seus. Por que eu permiti isso por tanto tempo? Essa pergunta martelava minha cabeça todas as noites. Eu me culpava. Onde foi que eu errei como mãe? Será que o amor que eu dei não foi suficiente? Ou será que foi amor demais, um amor que a deixou fraca, incapaz de sentir gratidão? Eu duvidava da minha própria sanidade. Às vezes, Sofia era doce por um instante. Me trazia um presentinho, e eu me agarrava àquela migalha de afeto, pensando que talvez eu estivesse exagerando, que tudo não passava de coisa da minha cabeça. Era um jogo cruel que me fazia sentir pequena, louca e ingrata por reclamar de uma filha que, aos olhos do mundo, era tão bem-sucedida. A campainha tocou pela 3ª vez, agora com uma urgência que não podia mais ser ignorada. Sofia se levantou de forma brusca, a cadeira arrastando no piso de mármore com um ruído áspero. "Já vai!" Ela gritou em direção à porta, a voz carregada de uma raiva que não era para o visitante, era para mim, por ter estragado sua noite perfeita com a minha presença patética. Ela caminhou a passos duros até a entrada e eu a observei. Naquele momento, eu não vi minha filha. Eu vi uma mulher que eu não reconhecia, uma estranha com o rosto dela, movida por uma frieza que me assustava. A imagem da menina que eu ninava no colo havia desaparecido para sempre. Enquanto a chave girava na fechadura, meu olhar voltou para a vela sobre a mesa. A cera branca, agora endurecida, parecia uma lápide em miniatura. A lápide da minha esperança, da minha paciência, do meu amor incondicional que foi tratado como lixo. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. A dor que me paralisava se transformou em uma clareza cortante, afiada como vidro. A tristeza deu lugar a uma força que eu não sabia que possuía. Uma força nascida da mais profunda humilhação. Naquele momento, eu senti algo morrer dentro de mim, sim, mas outra coisa, mais forte e mais fria, nasceu. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A porta se abriu e a figura alta e séria do Dr. Mendes encheu o batente, trazendo consigo um ar de autoridade que fez o falatório baixo na sala cessar por completo. Seus olhos, por trás dos óculos de aros finos, me encontraram na mesa, ignorando a expressão de choque e irritação de Sofia. Ricardo se engasgou com um pedaço de peru, olhando do advogado para mim, tentando entender a peça que não se encaixava em seu roteiro. Por um instante,
O tempo parou. Ninguém se mexeu. Senti os olhares de todos em mim, não mais com pena ou desprezo, mas com uma súbita e desconfiada curiosidade. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, eu me levantei, ajeitei meu vestido simples e disse com a voz firme: Dr. Mendes, por favor, me espere lá fora no carro, eu já estou indo. Minhas palavras caíram na sala como pedras em um lago congelado, quebrando a superfície de sua falsa harmonia. Sofia abriu a boca para dizer algo, talvez para perguntar quem era aquele homem, talvez para me expulsar de vez, mas a autoridade na minha voz a fez hesitar. Pela primeira vez em anos, ela me olhou sem saber o que fazer. Eu não esperei por uma resposta. Dei as costas para a mesa farta, para a família que me rejeitou, e caminhei lentamente em direção à porta. Cada passo no mármore polido ecoava minha decisão. Eu não olhei para trás. Senti o peso dos olhos deles nas minhas costas, uma mistura de confusão e, talvez, um pingo de medo. O medo do desconhecido. Eles não faziam ideia do que estava por vir. A viagem de volta para a minha casinha foi silenciosa. Dr. Mendes, um amigo de longa data do meu Antônio, entendeu que eu não precisava de palavras de consolo, mas de tempo para organizar os pensamentos. O cheiro de carro novo e couro contrastava com o cheiro de mofo e saudade que me esperava em casa. Ao entrar, acendi a luz da sala e o mundo de luxo e frieza da casa de Sofia se desfez, dando lugar à minha realidade. Os móveis antigos, o porta-retratos com a foto do meu marido sorrindo, a paz de um lugar onde eu não era um fardo. Fui até o meu quarto, me ajoelhei com dificuldade e puxei de debaixo da cama uma velha caixa de madeira. Ali dentro, junto com as certidões e as fotos amareladas, estava o nosso segredo. Dentro da caixa, envolto em um pano de prato bordado por mim na juventude, estava o título de propriedade do nosso terreno. O papel era grosso, amarelado pelo tempo, com as bordas gastas de tanto ser manuseado por Antônio. Ele adorava olhar para aquele documento. Era o símbolo de tudo que havíamos conquistado com nossas mãos calejadas. Isso aqui, Lourdes, ele dizia, não é só papel. É o nosso suor, é a nossa dignidade. É a prova de que a gente venceu. Eu passei os dedos sobre a assinatura dele, a tinta já um pouco desbotada, e senti uma onda de força. Aquela não era uma noite de derrota, era uma noite de guerra, e eu tinha acabado de encontrar a minha melhor arma. A promessa que fiz a ele em seu leito de morte voltou com uma clareza dolorosa. Entregue a Sofia apenas quando o coração dela for tão grande quanto o nosso sonho. Por anos, eu me agarrei a essa esperança, esperando um gesto, uma palavra, um pingo de gratidão que me mostrasse que a minha menina ainda estava ali, em algum lugar, soterrada sob o peso da ambição. Mas a vela apagada foi a resposta final. O coração dela não havia crescido. Pelo contrário, havia encolhido até se tornar uma pedra de gelo. Honrar a memória de Antônio não significava mais entregar nosso sonho nas mãos de quem o desprezava. Significava protegê-lo. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Dr. Mendes já havia me procurado há alguns meses, com uma notícia que me tirou o fôlego. A construtora que estava erguendo um condomínio de luxo na cidade queria o nosso mato, como Ricardo gostava de chamar. A oferta inicial já era alta, mas o advogado, astuto como sempre, negociou em silêncio por semanas. Na véspera do Natal, ele me ligou com o valor final, 5 milhões de reais. Eu quase desmaiei. 5 milhões por aquele pedaço de terra que compramos com as economias de uma vida de trabalho pesado. Guardei o segredo, pensando em fazer uma surpresa, em usar o dinheiro para unir a família, para garantir o futuro dos meus netos. Que tola eu fui! A humilhação daquela noite, porém, transformou minha ingenuidade em um propósito frio. Aquele dinheiro não era mais uma ponte para a reconciliação. Seria a muralha que me separaria para sempre da ingratidão deles. Sentei-me à minha pequena mesa da cozinha, com o documento à minha frente e a imagem da chama da vela sendo extinta pelo sopro de desprezo da minha filha não saía da minha cabeça. Cada lembrança de um sacrifício meu, as noites sem dormir costurando, a venda das joias da minha mãe, o cansaço que nunca passava, agora alimentava uma fogueira de resolução dentro de mim. O amor de mãe estava dando lugar a uma justiça que seria silenciosa, mas implacável.
Nos dias que se seguiram ao Natal, um silêncio pesado se instalou. Nenhum telefonema de Sofia, nenhuma mensagem de desculpas. Era como se eu tivesse simplesmente deixado de existir, o que, de certa forma, era exatamente o que eles queriam. Usei esse tempo não para chorar, mas para planejar. Comecei a revirar minhas coisas, minhas memórias, procurando por algo que eu pudesse ter deixado passar. Foi quando encontrei, no fundo de uma gaveta com contas antigas, um envelope que não era para mim. Tinha sido entregue por engano há meses e eu o guardara para entregar a Sofia, mas acabei esquecendo. O remetente era um escritório de cobrança. Minhas mãos tremeram ao abrir a carta, não de medo, mas de uma terrível premonição. Meus olhos correram pelas linhas e o que li me gelou a alma mais do que o desprezo de Sofia. Era uma notificação final de cobrança, uma dívida astronômica em nome de Ricardo, com Sofia como fiadora. Falava de investimentos fracassados, de um padrão de vida insustentável, de risco iminente de perderem tudo, inclusive a casa luxuosa onde me humilharam. A dívida era tão grande que nem mesmo a venda da casa a cobriria. Eles estavam afundados até o pescoço, à beira da falência. E eu, a velha coitada, era a única salvação que eles tinham, sem que eles soubessem. Naquele momento, tudo se encaixou com uma clareza nauseante. As visitas forçadas nos últimos meses, as perguntas disfarçadas de Sofia sobre minhas economias, seu interesse repentino sobre aquele matagal do papai, não era um despertar de afeto, era o desespero de um animal encurralado farejando uma presa. Eles estavam me cercando, me estudando, planejando como tirar de mim o pouco que imaginavam que eu tinha. A humilhação no Natal não foi apenas crueldade, foi estratégia, me diminuir, me isolar, me fazer sentir tão pequena que eu entregaria qualquer coisa por uma migalha de atenção. O jogo era muito mais sujo do que eu pensava. A dor da traição foi aguda, cortante, como uma faca cravada no peito. Mas por baixo dela, uma fúria fria começou a subir, tomando conta de cada parte do meu ser. Eles não queriam meu amor, queriam meu dinheiro. Acharam que eu era uma velha senil e ignorante, fácil de manipular. Subestimaram a mulher que trabalhou de sol a sol por 50 anos, que aprendeu a ler os outros no silêncio, que soube economizar cada centavo e que, acima de tudo, herdou a teimosia e a honra do meu Antônio. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio, a fortuna que eles desprezavam e o plano que se formava na minha mente. Olhei novamente para a foto do meu marido. Seu sorriso parecia me encorajar. Lembrei de suas mãos grossas segurando as minhas, de sua voz dizendo: "Nunca deixe ninguém pisar na sua dignidade, Lourdes. É a única coisa que a gente leva desta vida. A dignidade. Era isso que eles haviam tentado me roubar. E era isso que eu iria reconquistar. Não com gritos ou acusações, mas com a precisão de um cirurgião. O plano que se formava em minha mente não era apenas sobre o dinheiro, era sobre uma lição. Uma lição final e inesquecível sobre valor, respeito e as consequências de se apagar a chama errada. Passei os dias seguintes em um estado de calma calculista. Dr. Mendes vinha à minha casa todas as tardes. Espalhávamos os documentos sobre a mesa da cozinha, entre o bule de café e o prato de biscoitos. Ele, com sua experiência jurídica, eu, com a minha dor transformada em estratégia. Analisamos cada cláusula do contrato de venda. Discutimos cada detalhe do que viria a seguir. Ele me olhava com uma mistura de admiração e preocupação. "Lourdes, você tem certeza? Isso é definitivo", ele disse, a voz grave. Eu apenas assenti, os olhos fixos no papel que selaria o destino de todos nós. Não havia mais volta. A cada documento que eu assinava com a ajuda dele, sentia um peso saindo das minhas costas. Não era mais a mãe abandonada, a avó invisível. Eu era a matriarca da minha própria vida, a dona do meu destino e do legado do meu marido. O planejamento me deu um novo fôlego, uma nova razão para levantar da cama pela manhã. Eu estudava os extratos bancários que o advogado me trazia, aprendia sobre fundos de investimento e doações. A costureira analfabeta em finanças estava se tornando a gestora de uma pequena fortuna, e o faria com a mesma precisão com que cortava um tecido caro. Enquanto o mundo se preparava para celebrar o Ano Novo, com suas promessas de renovação e esperança,
Eu me preparava para a minha própria virada. Sofia e Ricardo, sem dúvida, estariam planejando mais uma de suas festas extravagantes, exibindo uma riqueza que não possuíam, completamente alheios à tempestade que se formava no horizonte. Eles achavam que o silêncio significava minha rendição, que eu havia me encolhido em meu canto, derrotada. Mal sabiam eles que o meu silêncio era o da caçadora esperando o momento certo para o bote. Na última tarde do ano, com todos os papéis prontos e assinados, Dr. Mendes me fez a última pergunta. E como você quer que eles saibam, Lourdes? Uma carta? Uma notificação oficial? Eu sorri pela primeira vez em semanas. Um sorriso fino, sem alegria, mas cheio de determinação. Não, Dr. Mendes. Eu respondi, olhando pela janela para o céu que começava a escurecer. Quero que seja em público. Quero ver os olhos deles quando o castelo de cartas que eles construíram desabar. A festa de Ano Novo deles me parece o palco perfeito. Ele me olhou por um longo momento e depois assentiu lentamente. Será como você desejar. Ele se foi, deixando para trás a pasta com as cópias dos documentos que mudariam tudo. Fiquei sozinha na minha sala, ouvindo o tic-tac do relógio na parede, cada segundo me aproximando do ato final. A sensação não era de vingança, mas de justiça. Uma justiça poética, tardia, mas que viria com a força de uma vida inteira de sacrifícios ignorados. Peguei meu casaco mais simples, a bolsa com os documentos e a chave de casa. A noite estava fria, mas eu não sentia. Por dentro, eu era feita de aço e gelo. Eles haviam começado o jogo na noite de Natal, em sua casa, sob suas regras, apagando a minha vela. Eu iria terminar o jogo na noite de Ano Novo, em sua festa, mas sob as minhas regras. E a luz que eu estava prestes a acender seria tão forte que o cegaria para sempre. A arrogância deles teria um fim. Eu cheguei na festa deles como um fantasma que ninguém esperava. A música alta, as risadas forçadas, o cheiro de perfume caro misturado com champanhe, tudo parou no instante em que pisei no tapete persa da sala de estar. Todos os rostos se viraram para mim. A velhinha de casaco surrado e sapatos gastos, um borrão de pobreza no meio daquele quadro de riqueza. Vi o rosto de Sofia se contrair em uma máscara de fúria e vergonha. Ela marchou na minha direção, os saltos agulha fazendo um barulho seco no piso, como um martelo batendo em um prego. O que você pensa que está fazendo aqui? Ela sibilou, o mais baixo que pôde, tentando me agarrar pelo braço para me arrastar para fora. Mas eu não me movi. Eu estava enraizada no chão, uma velha árvore que se recusava a ser derrubada. Puxei meu braço de volta com uma força que a surpreendeu. Eu vim para a contagem regressiva, minha filha, eu disse, minha voz soando clara e firme no silêncio que se instalou. A sua. O olhar dela vacilou por um segundo, uma mistura de confusão e medo. Ricardo se aproximou, o sorriso falso colado no rosto, tentando amenizar a situação. Minha gente, que surpresa! A matriarca veio nos dar a bênção de Ano Novo, ele disse em voz alta para os convidados, tentando transformar minha presença em uma piada, em algo folclórico. Mas ninguém riu. Os olhos de todos estavam fixos em nós, sentindo o cheiro de pólvora no ar. Eles sabiam que aquilo não era uma visita de cortesia. Era uma declaração de guerra. Eu ignorei os dois e dei um passo à frente, me dirigindo aos convidados, àquela plateia de rostos curiosos e desconhecidos. Boa noite a todos. Desculpem interromper a festa. Comecei, minha voz ecoando na sala. Meu nome é Lourdes. Eu sou a mãe da Sofia. A mulher que costurou noite adentro para pagar a faculdade dela, que vendeu o único bem que tinha para que ela tivesse o casamento dos sonhos. Um murmúrio percorreu a sala. Sofia ficou pálida como cera, os olhos arregalados de pavor. Ela tentou me interromper, mas eu levantei a mão e o gesto tão simples a calou. Pela primeira vez na vida, ela sentiu que o poder não estava mais com ela. O controle da narrativa tinha mudado de mãos. Na noite de Natal, continuei, meu olhar fixo no dela. Minha filha me disse que eu não tinha mais lugar na família dela. Ela apagou a vela que simbolizava a memória do pai dela, o meu Antônio, e me expulsou do seu coração. As palavras saíram sem choro, sem drama. Eram fatos, duros e frios como o mármore sob os meus pés. Ela e o marido dela acharam que eu era apenas um estorvo, uma velharia inútil. O que eles não sabiam é que essa velharia guardava um segredo.
A curiosidade na sala era palpável. Vi alguns convidados se inclinarem para a frente como se não quisessem perder uma única palavra. Ricardo parou de sorrir. Seu rosto era uma tela em branco de puro choque. Ele estava começando a entender que o jogo havia virado de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Eles sempre zombaram do mato do meu Antônio, eu disse, a voz ganhando força. Um pedaço de terra que compramos com o suor de uma vida inteira de trabalho. Para eles, era um símbolo da nossa pobreza. Um lugar inútil. Olhei diretamente para Ricardo. Pois bem, aquele mato, como vocês gostam de chamar, foi vendido na semana passada. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. Sofia prendeu o ar, os olhos fixos nos meus, a esperança desesperada começando a brilhar em seu rosto. Ela pensou que eu estava ali para lhes dar o dinheiro, para salvar sua farsa. A ganância era tão visível em seu olhar que me deu náuseas. Ela já estava gastando o dinheiro em sua mente, vendido por 5 milhões de reais. A frase caiu como uma bomba. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Vi a mandíbula de Ricardo cair, literalmente. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas não eram de remorso, eram de alívio, de triunfo. Ela deu um passo em minha direção, o rosto se transformando, a máscara de filha grata sendo vestida às pressas. Mãe, eu não sabia... A senhora... Ela começou a gaguejar, pronta para encenar o maior teatro de sua vida. Mas eu não a deixei continuar. Não se esforce, Sofia. Eu sei exatamente o que você está pensando. E sei também o que você e seu marido têm escondido de todos. Foi então que tirei da minha bolsa simples um envelope amassado. O mesmo envelope que encontrei na gaveta, a notificação de cobrança. O papel parecia insignificante naquela sala cheia de luxo, mas continha a verdade que destruiria o mundo deles. Eu sei da sua dívida. Eu sei que vocês estão à beira da falência, que esta casa, estes carros, esta festa, tudo isso é uma mentira. Vocês não estavam me procurando por amor, estavam me caçando por desespero. Li em voz alta o valor da dívida. Um número tão absurdo que fez alguns convidados ofegarem. A humilhação de Sofia foi instantânea e completa. Seu rosto, antes pálido, agora estava vermelho de vergonha e raiva. Ela não era mais a rainha da festa, era uma fraude exposta diante de sua corte. Ricardo tentou reagir, partindo para cima de mim. Sua velha louca! O que você pensa que está fazendo? Isso é mentira! Ele gritou, o desespero transformando sua voz em um rosnado. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, a porta se abriu novamente. Dr. Mendes entrou, alto, sério, com sua pasta de couro na mão. Sua presença impunha um respeito imediato, uma autoridade que fez Ricardo congelar no lugar. Os convidados se encolheram, entendendo que aquilo era muito mais sério do que um drama familiar. A justiça, na forma de um velho advogado, havia chegado para o brinde da meia-noite. Dr. Mendes caminhou até o meu lado sem dizer uma palavra. Ele abriu a pasta sobre uma mesinha de centro, ignorando o caos ao redor. Lourdes, ele disse, a voz calma e grave, conforme suas instruções. Ele me entregou uma caneta. Havia 2 documentos ali. O primeiro era a cópia do contrato de venda do terreno. O segundo era um termo de doação. Sofia e Ricardo olharam para os papéis, os olhos saltando das órbitas, a compreensão do que estava para acontecer finalmente atingindo suas mentes entorpecidas pela ganância e pelo pânico. O castelo de cartas deles estava prestes a desmoronar com um único sopro. Meu Antônio me fez prometer, eu disse, minha voz agora suave, quase um sussurro, mas todos na sala se esforçavam para ouvir, que eu só entregaria o fruto do nosso suor para a nossa filha quando o coração dela fosse tão grande quanto o nosso sonho. E o seu coração, Sofia, encolheu até virar uma pedra. Peguei a caneta. A mão que antes tremia de humilhação, agora estava firme como uma rocha. Por isso, em memória do homem que você desonrou, e em nome de todos os pais e mães que são abandonados por seus filhos quando envelhecem, eu tomei uma decisão. A totalidade dos 5 milhões de reais, anunciei, olhando para cada rosto chocado naquela sala, será doada para a instituição de caridade Lar do Aconchego, que cuida de idosos desamparados. A reação foi imediata. Sofia soltou um grito estrangulado, um som de animal ferido, e caiu de joelhos no chão, o corpo sacudido por soluços de puro desespero e raiva.
Ricardo ficou paralisado, a boca aberta, os olhos vidrados, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhava para mim, depois para os papéis, incapaz de processar a magnitude de sua derrota. A festa havia acabado. Com a mão firme, assinei meu nome no termo de doação. O som da caneta arranhando o papel foi o único ruído na sala. Cada traço da minha assinatura era uma pá de terra sobre o caixão da ganância deles. Cada letra era a reafirmação da minha dignidade. Dr. Mendes pegou o documento, conferiu a assinatura e o guardou de volta na pasta com um aceno de cabeça. A transação estava completa. A justiça estava feita. O legado do meu Antônio estava seguro, honrado de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado, mas que, eu tinha certeza, o faria sorrir de orgulho. O silêncio na sala foi quebrado por um som inesperado. Um dos convidados, um senhor de cabelos brancos no fundo da sala, começou a aplaudir, lenta e deliberadamente. Logo, uma outra pessoa o acompanhou, depois outra. Em segundos, a sala inteira, aquela plateia de estranhos, estava me aplaudindo. Não era um aplauso de festa, era um aplauso de respeito, de reconhecimento. Eles não estavam aplaudindo a doação, estavam aplaudindo a coragem de uma mãe que se recusou a ser destruída. Olhei para Sofia, encolhida no chão, e para Ricardo, um homem quebrado, e não senti nada, nem pena, nem ódio, apenas um vasto e pacífico vazio. Dei as costas para a cena de destruição que eu mesma havia criado. Não esperei para ver as consequências, para ouvir as acusações ou as súplicas. Meu papel ali havia terminado. Caminhei lentamente em direção à porta, e os convidados abriram caminho para mim como se eu fosse da realeza. Ninguém ousou me tocar ou dizer uma palavra. Eles apenas observavam, em silêncio, a passagem da mulher que havia chegado como um fantasma e estava saindo como uma rainha. Ao meu lado, Dr. Mendes me ofereceu o braço, e eu o aceitei. Ao sair para a noite fria, ouvi os primeiros fogos de artifício do Ano Novo explodindo no céu, pintando o escuro com cores vibrantes. Para o mundo, era a celebração de um novo começo. Para mim, era a celebração de um fim, o fim de uma vida de servidão, de humilhação, de amor não correspondido. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. Eu estava sozinha, mas não estava desamparada. Eu tinha a mim mesma, a minha dignidade intacta e a memória do meu Antônio para me guiar. No carro, enquanto nos afastávamos daquela casa de mentiras, olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Vi o rosto de uma mulher cansada, enrugada, marcada pelo tempo e pela dor. Mas os olhos que me encaravam de volta não eram os de uma vítima. Eram os olhos de uma sobrevivente. Eram os olhos de uma mulher que aprendeu, da forma mais dura, que às vezes a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmos é saber a hora de apagar de vez certas pessoas da nossa vida. Aquele dinheiro não me traria felicidade, eu sabia disso. Mas ele traria conforto, segurança e dignidade para centenas de outros pais e mães que, como eu, conheceram a dor do abandono. O legado do meu Antônio não seria transformado em carros de luxo e festas vazias, mas em pratos de sopa quente, em cobertores limpos, em uma mão amiga na hora da solidão. E essa era uma herança muito maior e mais valiosa do que qualquer fortuna. Era uma herança de humanidade. Enquanto a cidade celebrava, eu fiz meu próprio pedido silencioso de Ano Novo. Pedi paz. Pedi força para reconstruir minha vida a partir daquele ponto. E, olhando para o céu estrelado, senti como se Antônio estivesse ali, sorrindo para mim. A promessa estava cumprida. O suor dele, o nosso suor, finalmente irrigaria um jardim onde o amor e o respeito pudessem florescer. Longe, muito longe das mãos que um dia ousaram apagar a nossa chama. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, abafando o som dos aplausos e o caos que deixei para trás. O ar frio da noite me envolveu como um abraço, limpando meus pulmões da atmosfera sufocante daquela casa. Pela primeira vez em anos, eu respirei fundo, sem sentir o peso do desprezo nos meus ombros. O Dr. Mendes me guiou até o carro, sua mão firme e respeitosa no meu cotovelo. Não havia triunfo no meu coração, apenas uma calma imensa, a paz que vem depois de uma tempestade devastadora. Eu não tinha ganhado uma guerra. Eu tinha apenas sobrevivido a ela e, finalmente, encontrado o caminho de volta para casa,
para dentro de mim mesma. Aquele era o meu verdadeiro ano novo, começando ali, naquela calçada escura, longe das luzes falsas daquela festa. No carro, o Dr. Mendes não disse muito. Ele apenas me olhou com aqueles olhos que já viram de tudo e falou com a voz grave. Antônio estaria orgulhoso de você, Lourdes. Você honrou a dignidade dele e, mais importante, a sua. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer fortuna. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre o ponto final. Era sobre dizer ao mundo, e principalmente a mim mesma, que o meu valor não estava na minha capacidade de servir, mas na minha coragem de me levantar. Cheguei na minha casinha, agora vazia de qualquer esperança de visita, e pela primeira vez, o silêncio não me pareceu solidão. Pareceu liberdade. Dormi a noite inteira, um sono profundo e sem sonhos, o sono de quem finalmente se libertou de uma corrente pesada. Os dias seguintes foram de uma paz que eu não conhecia. O telefone, antes mudo pela indiferença, agora permanecia em silêncio pela minha escolha. Na terceira manhã, ele tocou. Era Sofia. A voz dela não era de raiva, mas de um choro desesperado, a performance de uma atriz que perdeu o papel principal. Ela me chamou de mãe, falou em perdão, em erro, em desespero. Disse que Ricardo a abandonara, culpando-a por tudo. Ela me pediu para reverter a doação. Disse que moraria na rua, que eu a estava condenando. Ouvi tudo em silêncio, sentindo cada palavra manipuladora como uma pequena agulha tentando encontrar uma veia de culpa em mim. Mas não havia mais nenhuma. O sangue que corria em mim agora era frio e decidido. Quando ela terminou sua súplica, fiz uma pausa e respondi com a voz mais calma que já tive na vida. Sofia, a sua mãe, a mulher que você conheceu, morreu na noite de Natal. A mulher que está falando com você agora é Lourdes, e Lourdes não lhe deve absolutamente nada. Ela tentou argumentar, mas eu a cortei. Você fez a sua escolha quando apagou aquela vela. Agora, viva com ela. Não me procure mais. Este número de telefone deixará de existir em 1 hora. E sem esperar resposta, eu desliguei. Foi o último som da voz dela que eu ouvi. O último ato de um drama que, para mim, finalmente havia chegado ao fim. A cortina caiu e eu estava do lado de fora do teatro, livre. Com a ajuda do Dr. Mendes, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Vendi a minha casinha, o lugar que guardava tantas memórias, boas e ruins. Era preciso cortar todas as âncoras para que meu barco pudesse finalmente navegar. Com uma pequena parte do dinheiro que eu tinha guardado por anos, minhas economias de costureira, comprei um apartamento pequeno e claro em outra parte da cidade. Um lugar sem fantasmas, sem a expectativa de uma visita que nunca viria. Um lugar onde cada objeto, cada canto, seria escolhido por mim e para mim. Pintei as paredes de um amarelo suave, a cor do sol da manhã, e enchi a varanda com vasos de gerânios, as flores preferidas do meu Antônio. Aquele novo lar se tornou o meu santuário. As notícias do mundo de Sofia e Ricardo, como água suja, sempre encontram um jeito de chegar. Soube que perderam a casa, os carros e o status que tanto valorizavam. A empresa de Ricardo faliu de forma escandalosa e os amigos que brindavam em sua festa desapareceram como fumaça. Eles se separaram em meio a acusações e amargura. Não senti alegria ao saber disso, mas também não senti pena. Senti apenas a confirmação fria de que a justiça, às vezes, não precisa de um juiz ou de um tribunal. Ela simplesmente acontece, como a consequência natural de uma vida construída sobre a mentira e a crueldade. O castelo de cartas deles foi derrubado por um sopro de verdade. Uma vez por mês, eu visito o lar do aconchego. Não chego como uma benfeitora, mas como uma amiga. Sento-me com os outros idosos, ouço suas histórias, muitas delas parecidas com a minha. Levo bolos que eu mesma faço, ajudo a costurar uma roupa rasgada, conto piadas. O dinheiro que doei se transformou em reformas, em cuidadores mais bem pagos, em comida de qualidade e, acima de tudo, em dignidade para aqueles que a sociedade esqueceu. Ver o sorriso no rosto de um senhor que ganhou um rádio novo ou de uma senhora que recebeu um cobertor quentinho é a maior riqueza que eu já conheci. O legado do meu Antônio não está em um cofre, está vivo naqueles olhares de gratidão. No meu aniversário de 80 anos, fiz algo que nunca imaginei. Peguei um ônibus e fui para o litoral, sozinha. Pela primeira vez na vida vi o mar. Sentei-me na areia,
Tirei meus sapatos e senti as ondas molharem meus pés cansados. O barulho das águas lavou minha alma. Chorei, não de tristeza, mas de uma emoção que eu nem sabia que existia. Era a emoção da liberdade plena, de pertencer apenas a mim mesma. Olhei para aquele horizonte infinito e entendi que a vida não tinha acabado para mim naquela noite de Natal. Na verdade, ela estava apenas começando. Eu não era mais um satélite girando em torno da vida de ninguém. Eu era o meu próprio sol. Eu ainda converso com o retrato do meu Antônio, que tem um lugar de honra na minha nova sala. Conto a ele sobre o mar, sobre meus novos amigos, sobre a paz que sinto. Às vezes, me parece que o sorriso dele na foto fica um pouco mais largo. Sei que ele entenderia cada decisão que tomei. A promessa que fiz a ele não era sobre terra ou dinheiro, era sobre valor. E eu finalmente entendi que o maior valor que poderíamos deixar não era para quem não merecia, mas para quem mais precisava. Honrei nosso suor da forma mais bonita que pude, transformando-o em amparo e esperança para outros. Hoje, eu não sou mais a mãe da Sofia ou a viúva do Antônio. Eu sou a Dona Lourdes, a mulher que gosta de cuidar de gerânios, que faz o melhor bolo de fubá da vizinhança e que sabe o valor de um recomeço. Minha vida é simples, mas é inteiramente minha. Aprendi que a dignidade não é algo que os outros nos dão ou tiram. É uma chama que carregamos dentro de nós. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apagá-la. Às vezes, precisamos deixar que tudo queime para que possamos renascer das cinzas, mais fortes e mais donos de nós mesmos. Minha história não é sobre vingança, mas sobre recuperação. É sobre encontrar a força para traçar uma linha no chão e dizer: daqui você não passa mais. É sobre entender que o amor próprio, às vezes, exige as decisões mais duras. A solidão que eu tanto temia se revelou a minha melhor companhia, pois foi nela que eu me reencontrei. E a velhice, que parecia ser o meu fim, se tornou o palco da minha maior vitória, a conquista da minha própria paz, construída com as minhas próprias mãos, sob as minhas próprias regras. Aprendi que a verdadeira família não é a que compartilha nosso sangue, mas a que respeita nossa alma. E que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você deveria ter sido a vida inteira. A vida me tirou uma filha, mas me devolveu a mim mesma. E essa, sem dúvida, foi a troca mais justa que eu poderia ter feito. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.